A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Já adoramos a Deus. Agora é na hora de nós ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia. Você que trouxe sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 19. Nós vamos ler alguns versículos. Eu confesso que nem diz o Adriano esses dias atrás, né? Deu um gelo na barriga, né? A gente foi muito bem, eu e minha esposa, recepcionada pela igreja, né? A igreja recepcionou nós muito bem. Estamos há alguns dias aqui já sentimos em casa, né? Os irmãos são abençoados de verdade. Alguns eu já tinha comunhão, e os que nós não temos comunhão nós vamos ter, né? E aos poucos nós vamos tendo uma comunhão maior. Amém? Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Alessandro. Deus abençoe a vida do Senhor, Deus abençoe o ministério. Tá bom, Deus, e estamos juntos até a volta de Jesus. Nós estamos caminhando e marchando na terra juntos. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia aí. Você que abriu, segundo Samuel 19, a partir do verso 31. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. A igreja não ouviu. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Amém, igreja? Vamos fazer a leitura. Verso 31 do capítulo 19. Grava esse nome aí, ó. Também Barzilai. Diz comigo aí, Barzilai. O Gileadita desceu a Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho de idade, de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei enquanto ele fez sua morada em Manaim, porque era um homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Versículo 34. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia eu, teu servo, ter gosto no de que comer, no de beber? Poderia eu ouvir som e vozes de cantores e de cantoras? E por que será que o teu servo ainda seria um peso, ó rei, meu senhor? Como o rei passará com teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e por mim que recompensará, ó rei, de tal recompensa? Versículo de número 37. Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis que está aqui o teu servo Quimã. Diga comigo, Quimã. Que passe com o rei, meu senhor, e fales tudo que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei a Quimã: passará comigo, e farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto pedis farei. E havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e voltou para o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso que Deus começou a falar comigo nessa palavra. Na quinta-feira, nós estávamos na escola bíblica, terça-feira, estávamos na escola bíblica. Por sinal, quem não veio perdeu, porque foi uma bênção de Deus a escola. Estamos aprendendo muito acerca da palavra de Deus. E Deus começou a ministrar ainda na terça-feira. Não tinha recebido o convite para ministrar, mas Deus veio confirmando todos os dias um pouco essa mensagem no meu coração. E usou o pastor Valdir, né,
para trazer ali algo. Ele falava de uma conspiração acerca de Absalão na porta do palácio contra o rei Davi. O próprio filho fazendo a conspiração contra o pai. As pessoas, aí Deus começou a usar o pastor Valdir aquele dia, na terça-feira. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar através da sua palavra? Né? E Deus, aí eu comentei com a minha esposa, falei, Deus me deu a mensagem para pregar quinta-feira. Né? O pastor me convidou, eu falei, é de Deus, pastor. E a Bíblia fala, a Bíblia diz que Absalão, ele conspirava, né? Até próprias pessoas que se dizia conselheiro, um dos melhores conselheiros, Aitofel, que era um dos melhores conselheiros de rei Davi, ele, vamos dizer uma palavra bem, né, que a gente já conhece, ele se bandeou para o lado de Absalão e começou também a colocar as pessoas contra rei Davi. Eu não vim aqui pregar a respeito de Aitofel e também não vim falar o que Absalão fez com o rei Davi, mas sim, eu vim falar desse homem chamado Barzilai. Porque a hora que Absalão vai e ele usurpa, ele toma o reinado de Davi, ele se encontra numa situação difícil. Porque Davi não ia guerrear com qualquer um. Se Davi tivesse que lutar, ele ia lutar com o seu próprio sangue. E jamais Davi ia fazer isso com Absalão. Davi prefere sair de Jerusalém com o povo treinado, que o exército de Davi era treinado, não tinha nada a ver com o exército de Absalão. Davi era treinado no deserto, Davi conhecia todos os lados do deserto, e Davi sai errante pelo deserto com a tropa dele, com os soldados dele. E sempre Absalão no calço de rei Davi. Pega, não pega, pega e não pega, pega e não pega, até rei Davi conhecer esse homem. Ouça isso. E era Barzilai, perdão, aqui ó, no versículo 31. E também Barzilai, o gileadita, desceu o rei, passou a Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhar da outra banda do Jordão. Aqui ó, e era Barzilai muito velho de idade, de 80 anos, e tinha sustentado o rei quanto tinha a sua morada. Jornada, caminhada difícil de Davi. Acredito eu que por vários momentos Davi não via mais solução no deserto, correndo de Absalão, até ele encontrar Barzilai. 80 anos. O que me chama a atenção desse homem é a coragem que Barzilai tem. Barzilai, ele coloca Davi dentro da própria casa dele e fala para Davi, fala, agora você vai comer, os seus homens vão beber. Olha que coisa linda. O que me chama a atenção, a revelação da palavra de Deus, ajuda que teve Davi através da vida de Barzilai. Parece que não é nada nós falando da palavra de Deus e falar de ajuda. Quantas vezes nós vamos falar de ajuda? Quantas vezes nós precisamos ajudar alguém? Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é maravilhosa, ela revela coisas profundas para o nosso ser. Olha que coisa tremenda. Davi, ele acha ajuda onde ele jamais imaginava de achar. Irmãos, eu não entendi ainda. Muitas vezes, não é uma. Deus coloca as pessoas para nos ajudar, para nós crescer espiritualmente, para nós crescer na nossa vida material, e nós viramos as costas para as pessoas. Ou ao contrário. Eu creio dessa forma, eu creio na palavra de Deus, como Davi fez isso na vida de Davi, como Deus fez isso na vida, essa maravilha na vida de Davi, colocando Barzilai, aleluia. Deus também tem o poder de levantar grandes homens nessa cidade para ajudar essa obra, porque Ele é Deus. Deus, Ele não está limitado nem espaço nem circunstância, pastor Alessandro. Deus, Ele é Deus. Olha o que Deus faz na vida de Davi através desse homem. Poderia muito bem Barzilai falar para Davi, falar, olha Davi, é o seguinte, você segue a sua caminhada aí, pastor, o pastor Valdir. Fala, não, segue a sua caminhada aí, eu não tenho nada a ver com isso daí não, rapaz. Esse seu filho aí, ele é meio maluco, ele vai pegar o senhor, vai sobrar até para mim. Barzilai falou assim, não tem problema não, Davi, pode entrar para cá. Esses molecotes aí, rapaz, quem conhece sou eu. Pode vir, pode entrar Davi.
Pode entrar, aqui você vai comer, aqui você vai beber, aqui Davi vai ter de tudo. Aqui, irmão Marcos, um franguinho, uma panela, um franguinho, que nem diz o pastor Alessandro, né? Eis-me aqui, meu irmão. Esquece do diácono Oswaldo, não. Então, irmão, é coisa tremenda. Quando tem muitas pessoas precisando de nós, até mesmo dentro da igreja. Nós estamos pregando para a igreja, amém? É para a igreja. Tem pessoas às vezes que sentam perto de nós, precisando de ajuda. E nós não temos esse discernimento que Basilai teve. Basilai, ele teve um discernimento tremendo, se você for na palavra de Deus. Ele percebeu, ele teve a percepção e falou assim: não, peraí, esse aqui é o rei. É esse aqui que eu tenho que servir. Pegou ou não? Cadê aquele que ia servir o rei? Ele discerniu, ele falou assim: não, rei Davi, não é aquele um que está usurpando o trono lá, não é aquele um que está querendo tomar o lugar do rei. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Como Davi foi bem recepcionado, como Davi teve uma recepção diferenciada. Nossa, forte demais, rapaz. Chegou e falou assim: não, vem aqui, Davi, vem aqui, aqui você tem o que você precisa. Você precisa tomar um fôlego? Você está na casa do rei. Você precisa de forças? Você está na casa do rei. Você não está aguentando mais caminhar? Você está na casa do rei para ele renovar suas forças. Aleluia, glória a Deus. Uma outra coisa que eu aprendo com esse homem Basilai é a lealdade dele. Que lealdade é essa? Eu sempre falo para minha esposa, a lealdade é algo que difícil de você encontrar. Muito difícil. Nos dias de hoje é difícil você encontrar pessoas leais. O pastor já me apresentou aqui, eu vim do Evangelho Quadrangular, eu e minha esposa. Fiquei do lado do pastor Paulo 10 anos, 11 anos. E sempre disse para ele: eu só deixo a igreja se Deus falar comigo. Eu só saio do lado do Senhor, se Deus falar comigo. Por quê, irmão? Porque a lealdade é algo muito importante na vida do ser humano. E hoje que você encontra nas pessoas, é ao contrário. Você já leu aquele livro, pastor? Lealdade e Deslealdade. Luciano Subirá. Forte. Fala de lealdade. E esse homem, ele foi leal a Davi. Ele trouxe Davi para dentro da casa dele. Ele falou: rei, eu vou ser leal. E a lealdade não tem nada a ver uma coisa com a outra com a lealdade. Porque nós vamos ver lá na frente que eles se apartam do próprio Deus. O próprio Deus aparta Basilai de Davi. Porque um momento, tem um versículo da Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. A Bíblia diz que há tempo de juntar pedras e há tempo de separar pedras. Que coisa tremenda. Se você buscar a revelação de Deus, é coisa tremenda de Deus, que Deus sabe o que Ele está falando. Eu separo e eu ajunto, eu separo e eu ajunto. Traz para as nossas vidas. É coisa forte da parte de Deus. E assim foi. Mas só que você tem que, quando você encontrar aquela pessoa, fala: não, ele foi leal. Ele foi leal comigo até o fim. E essa daí era uma das qualidades que tinha Basilai. Basilai, todo momento que Davi ficou dentro da casa dele, ele foi leal a Davi. Aí sim, Davi pôde respirar. Aí sim, Davi encontrou repouso. A hora que ele reencontrou descanso, ele começou a renovar as forças dele, o exército dele começou a ganhar força. Ele falou: agora vocês vão de encontro, agora vocês podem ir para a batalha. E deu recado ainda, hein? Não mate meu filho. O rei deu um recado ainda: na batalha, aconteça o que acontecer, não mate Absalão. Essa foi a ordem do rei. Aleluia. Vamos para a Bíblia. Da idade de 80 anos sou eu. Ele recebeu um convite no versículo 34. Porém Basilai disse ao rei: quantos serão os dias da minha vida para que eu suba
com o rei em Jerusalém, ele recebeu um convite de Davi. Ele ficou ali o tempo todo, aí já veio a notícia também, né? Ó, já mataram Absalão, Joabe já matou Absalão. Uma das mortes mais cruéis, acho que dentro da Bíblia, foi de Absalão. Ele morreu pendurado pelo cabelo de uma árvore. E chega a notícia. Aí o rei fala: olha, Barzilai, eu vou ter que voltar, né, para Jerusalém. Agora eu vou voltar para o trono. E eu quero que você volte comigo, Barzilai. Aí Barzilai falou assim para ele, para o rei Davi: porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias da minha vida para que eu suba com o rei a Jerusalém? Aqui estava as limitações de Barzilai. Barzilai, ele começou a colocar limitações. Eu não posso porque eu sou de idade. Eu não posso porque eu não vou conseguir caminhar. Eu não posso porque isso. Eu não posso porque aquilo. Traz para a igreja nos dias de hoje. O pastor Alessandro falou: você traz uma mensagem amanhã. Eu falei: Jesus. Irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso. Oswaldo, jamais eu imaginaria de estar em cima de um altar com o microfone na mão. Eu não tenho. Quem capacita é Deus. Deus capacita os escolhidos. Deus não capacita os capacitados. Se fosse para capacitar capacitado, Ele trazia juiz de direito, promotor. É aquele petitico, é aquele pequenininho, aquele que está lá no pasto. E volta a Deus falar na coragem. Deus está falando com alguém esta noite. Deus está falando de coragem, pastor Alessandro. Muitas das vezes nós transmissores ficamos com medo. Em momento algum nós podemos ter medo. E deixar medo nós vamos sentir. Mas não podemos deixar o medo neutralizar o potencial que Deus colocou dentro de nós. Isso nós não podemos deixar. E olha, o próprio Deus coloca essa coragem dentro de Davi. Mas na hora que ele vira para Barzilai, ele fala: Barzilai, vamos atravessar o Jordão. Ele começa a colocar limitações. Não, pastor, não dá não. Os terrenos é muito grande. Não vai ter condições. Como é que Deus nós estamos servindo? É para a obra dele. A obra é dele. Deus se encarrega. Então eu creio em nome de Jesus que Deus vai levantar pessoas como Barzilai, homens corajosos nessa obra, para abençoar essa obra. Quem crê, dá glória a Deus. Aleluia. E Barzilai, nas limitações dele, ele tinha algo que chama a atenção na vida desse homem. É a forma que ele compartilhava. Ele compartilhava. E se você entrar no Evangelho de Jesus Cristo, você só vai ver Jesus compartilhando. Jesus compartilhava tudo. Tudo Jesus compartilhava. Na parábola Jesus ensina nós a compartilhar. Jesus, ele pegou 2 peixinhos e 5 pães, e multiplica, e vai multiplicando, e ele vai fazendo a diferença. Porque ele multiplica, porque ele compartilha. Tudo Jesus compartilhava. E Barzilai também não deixava de compartilhar. Ele compartilhou com o rei. Agora entra uma parte aqui que isso aqui é tremendo. Ele chega e ele fala assim, Barzilai fala: deixa que eu volte deixa que o teu servo volta, versículo 37, deixa que volte o teu servo, e morrerei na cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Está vendo só as limitações dele. Mas eis aqui o teu servo, Quimã. Ele apresentou, eis aqui o teu servo Quimã. Era um filho para ele, né? Quimã era um filho. Ele falou: esse aqui é um servo que eu tenho. Pensa num rapaz bom, rei Davi.
Pensa num homem obediente. Pensa num homem que tudo que o Senhor pedir lá em Jerusalém, o Senhor vai pedir, ele vai fazer. Mas Davi estava convidando Barzilai a terminar os últimos dias da vida dele em volta da mesa dele, comendo do melhor, vivendo do melhor da terra. Aí Barzilai, dentro das limitações dele, falou: não, eu quero voltar, deixa eu voltar. Aí ele falou: mas esse aqui é Quimã. Esse aqui é Quimã. O senhor não quer pegar ele e levar ele? Que o senhor vai ser útil para o senhor nessa jornada aí de volta para Jerusalém. E tudo que o senhor for fazer por mim, faça por Quimã. Olha que homem generoso, irmão. Olha que generosidade do coração deste homem. Ele não pensava em si próprio. Ele pensava no próximo. E Jesus não fala para nós pensar em nós. Ama o teu próximo como? A ti mesmo. O pastor Alessandro falou assim: ô irmão, vamos fazer uma caminhada, né? Você está precisando também, né? O pastor Levi, né, pastor? Uma caminhadinha, né? Eu falei: ô pastor, é difícil, rapaz. Entendeu? Eu falei: a gente está caminhando muito não, pastor. Entendeu? Então a caminhada é difícil. E ele fala para Quimã. Oh Jesus. E ele fala: leva Quimã com o senhor, rei. O que eu aprendo com Quimã é que o único momento que a Bíblia fala desse personagem agora. Ele fala: olha, leva Quimã, ele é meu servo, leva ele com o senhor. A hora que ouviu falar que ia levar ele, ele falou: eu estou aqui, rei, eu estou aqui. O rei lembrou dele. O rei lembrou dele e falou assim: é seu servo, Quimã? É. Então traz ele, o Barzilai. Traz Quimã aqui. Ó, Quimã, você vai atravessar o Jordão comigo. Você vai subir para Jerusalém comigo. Olha que coisa tremenda. São muitos de nós. São muitos e muitos e muitos que vai chegar em Jerusalém. Não, vocês não pegaram, não. É muitos que vão chegar na Jerusalém. Betesda, Jerusalém. Amém? Aleluia. E ele, olha que Quimã, ele fala assim: eu vou. Estava quietinho. O único momento que ele aparece aqui, esse personagem na Bíblia é aqui. Ele pega, sabe o quê? Que ele não deixa passar a oportunidade. A oportunidade. Confesso para os irmãos que a hora que o pastor falou: você traz a mensagem amanhã, eu quase falei: não, pastor, deixa para daqui uns dias, daqui um mês, 2 meses. Mas o que Deus fez? Abriu uma oportunidade. E muitas vezes, não é poucas não, nós deixamos a oportunidade passar na nossa frente e nós não abraçamos ela. Nós ficamos assim: vai vir outra. Irmão, oportunidade não vem outra. 3 coisas na vida que não volta: a palavra mal lançada, a flecha do arqueiro foi embora, aquela não volta mais, e a oportunidade. Essas 3 coisas na vida não volta, não tem como voltar. E Quimã, ele falou assim: não, agora eu vou desfrutar do melhor da terra. Agora, acho que ele olhou e ele falou assim: agora estou dentro de Canaã. Ele estava indo. Ele foi convidado. E poucos. Agora, irmão, isso que Deus revelou no meu coração, na vida desse homem de Barzilai. Agora vai a recompensa do rei para Barzilai. Ele vai lá, ele se despede de Barzilai. Ele leva Quimã com ele, que eu já vejo uma tremenda gratidão. Que gratidão, irmão. A gratidão comove o coração de Deus. Muitas vezes, durante a minha trajetória, uma certa feita eu ainda vivia no mundo, rapaz. Eu peguei e falei: Jesus, por que tanta ingratidão assim com a minha vida? Deus falou: você não sabe o que está preparado para você. Nós não sabemos. Quando você recebe uma ingratidão, descansa o teu coração, porque a recompensa de Deus é triplicada na sua vida. Nós temos que aprender. Quantas vezes nós somos às vezes caluniados por ingratidão. Às vezes você faz com tanto amor aquilo. Quem não passou isso? Você fala: não, pastor Levi, não.
A Maria, a Joaninha não fez comigo não, né? O Zezinho não fez isso não. Faz, porque é do ser humano. É só você ler a história de Davi que você vai ver tanta ingratidão. Sabe o que Davi fazia? Ao contrário, ele era grato. Olha porque Davi era o segundo coração de Deus. Porque Davi, ele era grato para as pessoas. Davi esqueceu, Jonatas era morto quando Deus usou Davi para a vida de Mefibosete. Jonas já era morto. Ele falou, em memória ao meu amigo Jonatas. Irmão, ele estava lembrando do morto. Ele não estava honrando o morto, o Diácono Adriano. Ele estava honrando. Ele falou assim, rapaz, esse menino aqui, ele é especial. Mas não é porque ele tem os pés quebrados, é porque Jonatas era meu amigo e eu vou honrar Mefibosete. Olha que coisa tremenda, gratidão. Quando Deus coloca gratidão no nosso coração, irmão, que essa noite nós viemos aprender com a palavra de Deus e aprender com esse homem, rei Davi, que ele tinha gratidão dentro do coração dele. Ele não media esforços para ser grato com as pessoas. Mesmo, irmão, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da aflição, porque você imagina, a hora que Joabe chega e fala, eu matei seu filho. Ele fala, não era para você fazer isso. Tem revelação dentro dessa palavra também, porque ele acabou com Davi. A Bíblia diz que Davi entrou na hora em luto. Mas não é o texto aqui que nós estamos pregando, é outra coisa, Joabe com Davi. O que eu aprendo com a palavra de Deus nesta noite, para a minha vida e para a vida da igreja, em nome de Jesus, é a gratidão. Que nós não deixamos a gratidão passar batida no nosso coração. Que nós viemos aprender que Jesus, ele era grato. Amém? Para finalizar, apóstolo Paulo, escrevendo as cartas aos Filipos, diz assim, Paulo e Timóteo, capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1, versículo 1 diz assim, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e com os diáconos. Graças, olha isso, irmão, graças vos paz da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus e todas as vezes que eu me lembro de vós. Paulo falando, apóstolo Paulo falando, eu sou grato a Deus por eu estar no meio dessa igreja, para a glória dele. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a Deus a rica oportunidade, em nome de Jesus.